Olá, eu sou a Cristina Cunha e hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com você sobre a importância do equilíbrio nas nossas atividades cotidianas, conhecido como o caminho do meio. Isso mesmo, você já deve ter ouvido falar nessa expressão. Eu utilizo muito no meu dia a dia, por quê? Eu sempre fui uma pessoa que teve bastante dificuldade com produtividade. Eu sempre achei que eu era uma pessoa que vivia no mundo da lua e que não conseguia produzir quase nada na vida. Com o tempo eu fui descobrindo que isso era apenas uma piada interna minha. Por quê? Acabei percebendo que eu tinha picos de criatividade durante o dia, durante a manhã. E à tarde, o meu lado executor, ele me dominava um pouco mais e eu conseguia chegar e fazer as atividades que eu precisava. Então, quando chegava à noite, no dia que eu não prestava atenção no meu lado executor, eu ficava nesses picos de criatividade, tendo ideias, ideias, ideias o dia inteiro. E passava, a noite chegava, eu estava cansada, extremamente cansada de tanto pensar, de tanto ter ideias, mas ficava com aquela sensação horrível de, putz, eu não fiz nada hoje. Então, eu convivi durante muito tempo com essa síndrome de eu tenho baixa produtividade, né? Então, um dia eu conheci a história do Siddhartha, que me apresentou o caminho do meio. Você sabe quem é o Siddhartha? O Siddhartha é conhecido como Buda, né? E eu me identifiquei bastante com a história dele, por quê? Ele foi uma pessoa, foi um cara que ele cresceu com muitas riquezas. Ele cresceu num palácio. E quando ele nasceu, ele era dotado de muita beleza, ele nasceu num meio extremamente favorável para o desenvolvimento espiritual, que é um meio cheio de riquezas, né? É muito mais favorável mesmo. E o pai dele o protegeu do sofrimento humano. E o sofrimento em si é algo que faz com que muitas pessoas se identifiquem com ele, né? Muitas linhas espiritualistas é, desenvolveram suas filosofias e suas ideias baseadas no sofrimento humano. Muitas delas querendo passar por aquele ato heróico de livrar a humanidade desse sofrimento. E o Siddhartha foi um desses seres especiais que passou por aqui e que lidou com o sofrimento humano. Ele não se contentava com o fato de que o ser humano tinha que sofrer. E eu me identifico muito com essa história por conta desse mesmo tema. Eu acredito muito que o ser humano tem que viver a felicidade extrema e suprema e real, que é a felicidade de você ser humano. E aí eu fui estudar um pouco a história do Siddhartha e reza a lenda, né? Ou a história, né? Para quem não acredita em lendas, reza essa história que ele conseguiu um dia sair do palácio para observar esse sofrimento humano. E aí ele, entre coisas que aconteceram, né, que eu não vou me ater a detalhes, vou me ater ao tema, que ele chegou um dia e foi meditar numa árvore específica que existe lá na Índia, muitas pessoas vão até hoje nesse lugar. Ele é sagrado hoje, considerado, né? Mas ele foi meditar e eu fico imaginando, assim, eu na situação dele, eu pensaria, nossa, o que eu posso fazer agora, nesse momento, para livrar o sofrimento humano? Bom, se tem algo que eu sei fazer muito bem é meditar, então eu vou sentar e meditar. Eu lido com os meus problemas assim, tem todos os dias chega no meu colo algo que eu não sei como fazer, ou que eu não sei como resolver. E eu penso, bom, se tem algo que eu posso fazer a respeito disso, eu vou procurando no meu pacotinho de ferramentas se eu tenho alguma coisa que me permite resolver aquela questão. E o Siddhartha, ele resolveu meditar. Então, ele sentou ali e durante a meditação, que durou muito tempo, várias coisas aconteceram, óbvio. E uma delas foi ele observou um ancião que passava no rio, num barquinho ali na frente. E o ancião estava ensinando um aprendiz a respeito de um instrumento de cordas. E ele ouviu essa frase assim, olha, a corda do instrumento, ela não tem que estar nem tão esticada e nem tão folgada, porque muito folgada não vai
acontecer de sair o som. E muito esticada, a nota vai ser diferente da nota que nós estamos procurando aqui. E ele ouviu isso e ele teve aquele momento de lucidez, né? Que você tem aí no seu dia a dia. Não tem dia que você olha e fala, nossa, eureka, percebi algo diferente a respeito da vida. O Siddhartha teve um momento que a gente chama de iluminação, né? Ele foi iluminado a respeito de um tema, teve um momento de lucidez. E ele falou, bingo, o caminho do meio é importante, não tão apertado, não tão folgado, porque senão não sai o som da vida, não sai o som que eu estou buscando para essa questão desse momento. E essa lição eu trago comigo para o meu dia a dia, assim. O que é o caminho do meio nessa atividade que eu estou fazendo hoje? O que é o caminho do meio nesse prato de comida que eu vou saborear nesse momento? Será que eu tenho que comer muito para satisfazer o meu maior desejo? Ou será que eu tenho que me resguardar e cuidar do meu corpo, né? O que é o caminho do meio na minha atividade física? O que é o caminho do meio no meu trabalho, no meu balanço financeiro? E eu comecei a prestar atenção nisso. E aí as conclusões, né, que eu tive a respeito desse tema, elas aparecem para mim diariamente. O que é o caminho do meio? E quando eu olho para a vida sob esse aspecto, eu consigo manter a minha dieta, eu consigo manter uma vida balanceada financeiramente, eu consigo acordar de manhã para fazer um exercício físico e durante o meu exercício físico eu consigo pensar, por exemplo, na minha espiritualidade, eu consigo pensar, por exemplo, na minha vida financeira, em novas ideias, eu consigo pensar em como eu poderia ajudar as pessoas. Naquele momento que eu estou exercendo, né, um pouco de atividade física, um pouco de atividade mental e aí as ideias elas chegam para mim e na parte da tarde que eu consigo mais executar, eu começo a executar essas ideias. Então, o que é o caminho do meio para você? Como que você tem olhado para a sua vida? Se você pegar quatro temas da sua vida, por exemplo, saúde financeira, saúde dos seus relacionamentos, a sua saúde mesmo física, se você olhar para esses temas, você tem exercido o caminho do meio em cada um deles? O que é não muito foco não só nisso, não só nessa saúde, mas foco em diversos aspectos, para que você consiga levar as mais variadas áreas da sua vida em paralelo. Como eu balanceio, como eu equilibro isso, né? Você já pensou a respeito disso? Você já pensou, talvez tenha focado tanto tempo da sua vida na área financeira, por exemplo, ou na área de saúde, e tenha deixado outras áreas de lado, né? Qual que seria o equilíbrio? Eu te convido a acordar de manhã e pensar o que seria o caminho do meio para determinados temas na sua vida. E aí você vai ver quanta diferença isso, uma simples mudança de pensamento, um simples questionamento a respeito de algo que você já vive hoje, né? O quanto isso vai fazer diferença nos seus resultados do dia. Bom, se você gostou desse tema, essa era a nossa dica de hoje. Se você quiser, procura lá embaixo, comenta pra mim a respeito disso, o que mudou, se você começar a aplicar, o que muda na sua vida, né? Me fala um pouquinho, vou adorar saber, vou amar responder. Eu espero que essa dica tenha feito uma enorme diferença na sua vida, como faz na minha diariamente. E se você gostou dessa dica, clique em gostei. Se não gostou, sinaliza também, porque assim eu vou saber o que você mais gosta e o que você está buscando aqui nesse canal. Eu vejo você por aqui no nosso canal e espero que você tenha curtido bastante a dica de hoje.